ETEC e escola pública. Será que tem alguma diferença entre elas? E se sim, é uma diferença grande? Qual a diferença? Vale a pena fazer o vestibulinho ETEC? Passar por uma prova de seleção, ficar alguns meses ali se dedicando a estudar, investindo no seu conhecimento também, investindo nos seus estudos para passar no vestibulinho ETEC? Ou será que dá na mesma de uma escola estadual? Hoje eu vim contar a verdade para você, e uma verdade aqui completamente sem filtros, com fatos, para você entender de uma vez por todas se vale a pena fazer ETEC no teu caso ou não. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Caso não me conheça, eu sou a Lilian. Eu sempre venho trazendo informações, dicas e oportunidades para pessoas que buscam um ensino de qualidade. E eu imagino que seja o seu caso. Então, aproveita e já se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho abaixo do vídeo chamado inscrever-se. Sim, é bem prático mesmo. Você clica aí no inscrever-se, você vai se inscrever no canal e clica também no sininho de notificações, ok? Dessa forma, toda vez que eu postar algum vídeo do teu interesse, que possa ser útil para ti, vai chegar uma notificação no seu celular para que você assista. Combinado? E vamos lá, primeiro de tudo, o que é a ETEC? Talvez você já saiba, então eu vou resumir aqui só para quem não sabe mesmo. A ETEC é uma escola que oferece ensino médio com um curso técnico junto, oferece somente o curso técnico para quem já está no médio em alguma outra escola ou para quem já terminou o colégio, e também oferece cursos de especialização para quem já se formou num curso técnico antes. E a ETEC oferece todas essas modalidades, essas opções de ensino gratuitamente. Ou seja, você não paga mensalidades na ETEC, sabe? Você passa por uma prova de seleção, que é o vestibulinho ETEC, e aí você, então, consegue a sua vaga, caso passe nessa prova. Geralmente é concorrida, porque costumam ter ali 40 vagas para cada opção. Por exemplo, suponhamos que na ETEC da tua cidade tenha o curso de enfermagem, que é um curso que não é oferecido junto com o médio. Serão 40 vagas. Se 400 pessoas fizerem a prova, somente aquelas 40 primeiras colocadas vão conseguir a vaga, entendeu? Daí vamos supor também que tenha o curso de ensino médio com desenvolvimento de sistemas, que é um curso técnico junto com o médio, né? Com 35 vagas. Ainda que 1.000 pessoas façam a prova, só 35 vão entrar. E vamos supor também que na tua cidade tenha o ensino médio sem técnico, e são lá 40 vagas. Ainda que 800 pessoas façam a prova, só aquelas 40 vão entrar, entendeu? Então tem essa seleção para entrar na ETEC, né? Então é uma escola que oferece essas modalidades, e aí você passa a partir de uma prova, que é o vestibulinho ETEC. Inclusive, eu já falei aqui sobre essa prova, então depois você pode ver algum outro vídeo recente aqui do canal sobre a prova, porque isso vai te ajudar também, ok? Então, você já sabe o que é ETEC, ela está disponível, né, essa escola, em todo o estado de São Paulo, ou seja, capital de São Paulo, região metropolitana, litoral de São Paulo, tanto o litoral norte quanto o litoral sul, também interior de São Paulo, enfim. Então, tem ETEC por todo o estado de São Paulo, ainda que não tenha a opção que você procura, por exemplo, o ensino médio sem técnico, ou ensino médio com técnico na tua cidade, sempre vai ter em alguma cidade próxima. E aí, a ETEC geralmente facilita para os alunos que estão de outra cidade, por exemplo, oferecendo ali opções de desconto no transporte ou até o transporte gratuito por meio do sistema de passe livre, ok? Então, agora, vamos aqui a um comparativo entre ETEC e escola pública. Agora que você já sabe o que é ETEC e sabe que escola pública é aquela escola municipal ou estadual. Geralmente, para o caso de ensino médio, é uma escola estadual, né? Quando a gente fala de escola pública, tá bom? Aqui no estado de São Paulo. Então, geralmente, as escolas estaduais têm ensino médio sendo escolas públicas, né? E as ETECs também têm o ensino médio e tem o ensino médio com técnico e o ensino técnico e assim por diante. Primeiro de tudo, né? Primeiro ponto aqui, infraestrutura. O que é infraestrutura? É a estrutura do local onde você vai estudar, ok? No caso de uma escola estadual, de uma escola pública, em mais de 70% dos casos, a infraestrutura, infelizmente, é defasada. Por quê? O governo escolhe ali um local para implementar aquela escola, e aí inicialmente faz o investimento em reforma daquele lugar, que às vezes é um terreno e constrói uma escola, às vezes é um prédio ali de 1, 2, 3, 4 andares, e aí reforma aquilo ali para ser uma escola. Só que esse investimento não é renovado, né? Então, depois de uns 10 anos que aquela escola estadual existe, muitas vezes ela já está bem defasada. A gente muitas vezes passa perto de uma escola estadual e até se assusta, porque muitas vezes é um lugar que é estranho, parece que está caindo aos pedaços, né? Então, felizmente, algumas não são assim, mas a maioria, infelizmente, acaba sendo assim. Porque tem essa questão de que a escola estadual depende somente do governo para a infraestrutura dela. Então, a escola recebe uma verba.
Só que essa verba tem que ficar pensando se vão utilizar, por exemplo, para colocar um ventilador para os alunos não derreterem no verão, ou se vão consertar aquela sala de aula que está interditada, ou se vão consertar aquela parede, ou se vão colocar um muro, porque escola estadual muitas vezes tem alunos que depredam a própria escola, ou seja, alunos que destroem, né, o colégio. Então, pessoas que não estão interessadas nos estudos vão lá e descontam o fato de serem obrigadas a estarem na escola, na própria escola. E aí sujam a escola, quebram. E como a verba que o governo repassa não é uma verba autossuficiente para fazer todas as reformas que uma escola pública precisa, às vezes num ano eles reformam as lousas, aí no outro ano vão reformar, por exemplo, a estrutura de ventilação, né? Compram ventiladores. Só que aí a louça já está estranha de novo. Aí, num outro ano, terceiro ano, né, vão lá e reformam as paredes. Só que aí os ventiladores já quebraram, porque muitas vezes os alunos jogam coisas, ou então não compraram de boa qualidade. Enfim, escola pública geralmente tem essa questão aí de verba curta para muita coisa acontecendo. Por mais que o governo distribua verba para a educação, o que acaba acontecendo é que essa verba não é passada para uma escola só, ela vai ser dividida, né? E é uma verba que vem diretamente do governo. ETEC, infraestrutura da ETEC. O que acontece? A ETEC recebe verba do governo, só que a ETEC não é mantida apenas pelo governo. A ETEC é mantida pelo Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma autarquia, é uma instituição que investe na ETEC, que recebe também investimentos de outras maneiras. Então, não é somente aquela verba comum da educação. O Centro Paula Souza recebe outras verbas também, né, de incentivo a desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico e assim por diante. Tudo isso, então, faz com que a estrutura das ETECs já seja melhor, porque geralmente elas são melhores localizadas até do que uma escola pública que teria naquele mesmo bairro. Geralmente tem investimento melhor naquele prédio, consegue fazer reformas com mais frequência. E, além disso, existe uma seleção para entrar na ETEC. Então, ninguém está lá porque é obrigado. Ninguém vai jogar pedra no muro da ETEC porque foi obrigado a estudar lá. Porque você precisa passar por uma prova. Diferente da escola pública comum. Então, o que acontece é que, além de ter todo esse investimento maior, os alunos cuidam mais da ETEC. É muito mais raro você ver alguém na ETEC, por exemplo, botando o pé na parede branquinha que foi pintada nas férias, do que numa escola pública comum, uma escola estadual, né? É muito mais raro você ver na ETEC, ou seja, não acontece tanto de você ver na ETEC alguém pichando a escola, sujando as mesas. As pessoas cuidam mais porque elas se dedicaram para isso. Muitas que são aprovadas na ETEC investiram no conhecimento, pagaram por alguma preparação, como a ETEC Power, né, que é a que mais aprova hoje em dia no vestibulinho ETEC, para conseguirem entrar na ETEC. Então, você investiu em algo, você não vai quebrar. Por exemplo, quando você compra algo para si, você comprou o seu celular, por exemplo, ou você valoriza, né, quem comprou para você, você não vai jogar no lixo, você não vai quebrar, você não vai destruir, você vai cuidar daquilo. Então, da mesma forma, o pessoal que entra na ETEC já está mais focado, mais consciente, porque teve um esforço para estar ali. Um esforço financeiro, muitas vezes, porque a maior parte dos aprovados investiram em conhecimento, e um esforço mental também, né, de estudar, esforço físico de parar ali durante semanas, meses, na verdade, né, pelo menos 3 vezes na semana, estudando para passar no vestibulinho, entende? Então, além do fato de terem uma verba mais alta, uma verba diferente, porque não é só a verba do Estado, tem essa questão de que as pessoas cuidam da ETEC. Eu me lembro que quando eu estudei na ETEC, era num prédio relativamente antigo, só que tudo estava intacto, intacto, intacto mesmo. Depois mudaram a ETEC da cidade que eu morava para um outro prédio super novo que foi construído só para a ETEC, né? Então, depois de anos, eu acho que, sei lá, mais de uma década, que a ETEC tinha sido num lugar que era um prédio que tinham conseguido ali provisório, né? Colocaram um prédio melhor. A mesma coisa aconteceu aqui em Santos, que é a cidade que eu moro atualmente. Tem uma ETEC que é muito boa, que é a Escolástica Rosa. Ela estava num prédio que era mais antiguinho, e aí colocaram num prédio mais novo. Só que mesmo quando era nesse prédio mais antigo, as paredes eram limpas, sabe? As cadeiras estavam ali certinhas para os alunos. Tinha ventilação, tinha tudo certo, gente. Então o prédio era antigo, enquanto não conseguiam um prédio novo, né? Porque eles investem nisso, sabe? E aí colocam num prédio novo. Enquanto numa escola estadual, muitas vezes, como não tem ali um prédio para aquela escola, quando já está num nível de defasagem muito grande, eles fecham a escola por tempo indeterminado, entendeu? Na ETEC foi muito rápido esse processo de sair de um prédio para ir para outro. Agora, numa escola estadual, demoraria isso 2, 3, 5, 10 anos. Eu já vi uma escola literalmente ser fechada porque não estava em condições de ter alunos, de ter aulas ali, e o pessoal ficou perdido. A Deus dará, sabe? Tendo que procurar outras escolas por conta própria.
e não tinham vagas, né, em outras escolas, porque mesmo a escola pública às vezes está lotada já, porque todo mundo precisa estudar, aí às vezes tem muitos que nem querem, mas são obrigados, estão lá, então muita gente, nessa escola pública, que era uma escola estadual, que foi fechada, ficou sem poder estudar, entendeu? E na ETEC, geralmente, eles prezam muito mais pela infraestrutura. Segundo ponto, ainda dentro de infraestrutura. Na escola estadual, você não vai ter ali um bom desenvolvimento tão grande, né, das aulas de química, física, biologia, porque geralmente uma escola estadual precisa ter muitas salas, justamente para comportar todos esses alunos que são obrigados a estarem na escola, mesmo que não queiram, e que precisam estudar. Então, vão ter várias salas de primeiro ano, de segundo, de terceiro, enfim, várias salas, né? Muitas vezes você tem ali o primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, primeiro H, primeiro J, e aí não tem espaço para laboratórios de informática, laboratórios de biologia, de química, de física. Na ETEC, eles prezam pela qualidade. Então, se na tua ETEC tem, por exemplo, o ensino médio com um curso técnico de nutrição, vai ter uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo, uma turma de terceiro. E aí vai ter laboratório para a galera. Mesmo que a tua ETEC tenha somente ensino médio, sem o técnico, não vai ter o primeiro A, B, C, D, E, F, G, H. Não. Vai ter aquela turma do primeiro ano com ênfase em humanas, por exemplo, aquela turma do segundo ano, aquela turma do terceiro. Aí uma turma do primeiro ano com ênfase em exatas, por exemplo, uma de segundo, uma de terceiro. E vai ter laboratório de biologia, laboratório de informática, com uma quantidade boa de computadores para os alunos. Geralmente, quando você faz o médio junto com o técnico na ETEC, de algum curso de tecnologia, eles têm equipamentos melhores ainda. Então, a ETEC tem laboratórios. E ali, mas qual a importância disso? Toda. Porque quando você chega num Enem, por exemplo, tem questões, meu bem, que se você teve aula no laboratório, eu falo por experiência própria, você responde assim, ó, muito mais rápido, com muito mais facilidade. Porque você visualizou aquele procedimento químico, biológico, físico na prática, no laboratório. Então, laboratório é algo importante para vestibular, é algo importante para Enem, é algo importante para quem quer passar em prova de bolsa de faculdade, para quem quer estudar no exterior. Também é importante para quem vai fazer curso técnico, quer trabalhar na área, que você vai ter aplicação prática daquele conhecimento. Então, o laboratório é um ponto importantíssimo em infraestrutura. E isso, as ETECs têm, mas infelizmente as escolas estaduais geralmente não têm, tá? Terceiro ponto, né? Agora que já falamos aqui de dois aspectos diferentes da infraestrutura. Professores. E eu posso falar isso com muita propriedade, gente. O que acontece é que quando você está ali trabalhando numa escola e que você tem que lidar com alunos encapetados, desculpa o termo, mas alunos que não querem estar ali, que estão obrigados porque precisam estudar e o pai mandou para lá para não perder Bolsa Família e assim por diante, o professor se desmotiva muito rápido. E o que acontece é que esse professor, ele muitas vezes começa a faltar, a pegar muitos atestados, muitas licenças. Eu tive muitos professores que faziam isso. E eu já conheci também pessoas, né, quando eu não estava na posição de aluna, sabe? Conheci pessoas que trabalhavam na área da educação e que emendavam licença atrás de licença, porque não aguentavam mais. Ou era isso, ou iam literalmente morrer na sala de aula. Porque a gente sabe como são os alunos de escola estadual, a maior parte das vezes aqui no estado de São Paulo. E eles não são fáceis. Agora, na ETEC, tem uma seleção para você entrar. Então, você geralmente valoriza mais aquele ambiente, valoriza mais você passar de ano, porque na escola estadual é tão fácil, geralmente, o conteúdo, né? Quando você está lá, você não acha fácil, mas depois, quando você compara, você vê que é um nível muito fácil de conhecimento, que não te agrega para vestibulares, que não te agrega muitas vezes para seleções. Às vezes tem um ou outro professor que fazem mais do que o trabalho deles e te ajudam nisso, mas na maior parte das vezes tem que se virar muito, né, para conseguir passar nas seleções. Eu tive alguns amigos que fizeram ensino médio em escolas estaduais comuns e aí tiveram que ralar mesmo para eles passarem em vestibulares, passarem em provas de seleção de faculdade, particular também, né, passarem no Enem e assim por diante, tá? E quem está na ETEC tem um incentivo muito maior, porque como os próprios alunos já são melhores, os professores conseguem lidar muito melhor. Não tem tanto caso de indisciplina, de falta de respeito e assim por diante. Então, os professores são mais presentes. Além do fato de que a própria contratação deles é diferente. A contratação do Estado é uma e a contratação pelo Centro Paulo Souza é outra. Geralmente a gente vê aí que eles abrem, né, as seleções, processos seletivos para docentes, ou seja, para professores das ETECs, né? E essa seleção, eles têm mais benefícios, geralmente eles vão ganhar um pouco mais por hora aula, vão ter ali um ambiente de trabalho menos insalubre, ou seja, um ambiente de trabalho melhor, né? Um ambiente de trabalho mais
gostoso de lidar, com mais qualidade de vida, sabe? Porque os alunos da ETEC, como já tiveram que se esforçar para entrar na ETEC, em 90% dos casos, são pessoas que estão mais dedicadas e que sabem que se elas não se aplicarem, se elas não prestarem atenção na aula, não fizerem as atividades, elas não vão passar para o próximo ano. E elas não querem reprovar, né? Então, o que acontece é que os professores conseguem dar aulas melhores, além de serem mais presentes. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos um professor de escola estadual, das estaduais, né, escolas públicas, que já teve que se afastar por licença médica porque não aguentava mais os alunos. Eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, eu não vou dar muito exemplo aqui, muito detalhe não, para não ser muito específico, mas a mãe dessa minha amiga era professora em escola pública e ela foi afastada porque ela jogou uma cadeira em um aluno, porque ela não aguentava mais. O aluno tinha ameaçado a vida dela, ameaçado a filha dela, que nem conhecia, a pior parte era isso, né? Ela não aguentava mais e simplesmente tacou na cadeira. E foi afastada por motivos, obviamente, de saúde mental, né? E aí, até ela se aposentar, ela ficou afastada, porque, assim, não tinha como ela se manter mais na sala de aula. E sabe o que aconteceu com a turma? Eles ficaram o restante do ano, até contratarem outro professor, sem aula das duas matérias que ela ensinava. Ela dava aula de duas disciplinas, e aí simplesmente o pessoal ficou sem aula, porque é assim que acontece na escola pública. Eles fazem um concurso, contratam ali a galera. Depois, cara, para chamarem mais professores, é um outro processo seletivo, e é longo esse processo de seleção na rede estadual, né? Porque os professores efetivos, eles escolhem as aulas para quantidade que eles vão ter. E aí os outros são professores substitutos, que às vezes eles são chamados numa escola hoje, mas também foram chamados numa outra que é mais perto de casa, então eles vão deixar aquela lá sem aula e vão para uma outra escola. Não é porque eles queiram, é porque eles têm que fazer o melhor para eles. Então, na escola pública tem muito caso de falta de aula, defasagem, que na ETEC isso já melhora muito, sabe? Então, a ETEC, no nível de educação, né, de conhecimento que os professores conseguem passar, se compara muito mais às escolas particulares de ponta, aquelas escolas boas, né? Porque, infelizmente, também, muito pai, muita mãe, para não colocar o aluno numa escola estadual, porque sabe que é terrível, coloca numa particular ruinzinha, só para ter mais segurança mesmo, mais conforto. Mas sabe que o ensino não é tão bom. E na ETEC o ensino é muito bom. Até porque isso nos traz a um quarto fato. O que os professores podem ensinar. Isso é bem polêmico. Acho que eu nem deveria falar sobre isso. Mas o que acontece, gente, e eu vou ter que ser muito sincera aqui, é que o governo especifica até onde o professor pode ensinar. E esse até onde geralmente é bem limitadinho. Porque quanto mais ignorantes as pessoas forem, melhor para o governo. Essa é a verdade. Desculpa se dói. Então é por isso que muitas vezes a escola nem pode passar mais conhecimento, passar mais matérias ali. Aí junta isso ao fato de que a escola estadual tem um monte de alunos que não querem nada com nada, multiplicado por nada, dividido por nada, eles não conseguem avançar nem dentro daquela pequena bolha de assuntos que eles podem passar. Na ETEC, assim como nas escolas particulares, os professores têm mais autonomia. Ou seja, eles podem passar mais assuntos. E não somente mais no sentido de quantidade de tópicos que você vai aprender, mas de qualidade. Por exemplo, um determinado assunto de biologia, por exemplo, genética. Muitas vezes a pessoa da escola estadual sabe muito pouco de genética, que é um tópico entre segundo ano e terceiro ano do ensino médio, né? Por quê? Porque a escola não pode avançar muito naquilo. Aí chega alguém da ETEC e sabe a genética num nível que um aluno da escola particular também aprenderia. Porque os professores da ETEC têm mais autonomia do material que eles vão utilizar para passar a aula, do quanto eles vão avançar. Porque a ETEC não depende só do Estado. A ETEC é mantida pelo Centro Paula Souza. Isso faz com que a ETEC possa te dar mais autonomia de conhecimento. Além disso, muitas vezes os próprios alunos de turmas mais velhas acabam auxiliando os alunos mais novos, né? Criam projetos. Eu lembro que eu fui numa ETEC, eu não recordo agora se foi a Ruth Cardoso ou se foi a ETEC de Pirituba, foi uma delas, que os alunos do terceirão ajudavam os alunos do segundo ano. Então, eles criaram um grupo de estudos, assim, eles já revisavam melhor o conteúdo para os vestibulares e ajudavam os alunos da turma mais nova. Quando que você vai ver isso acontecendo com eficiência numa escola pública estadual? Não vai. Não acontece, gente. É muito raro. E na ETEC você vê isso o tempo todo, tá? Bom, vamos agora ao quinto ponto, né? Já falamos de infraestrutura, aqui em dois aspectos importantes: questão de contratação de professores, questão de autonomia de conhecimento. Quinto ponto: oportunidades. Quando você está numa escola estadual, que tipo de oportunidade você tem? Sair de lá com um diploma do ensino médio, ok? A oportunidade de fazer um curso de idiomas gratuitamente? Também tem, por causa do Centro de Estudos de Língua, né? E é isso. Basicamente é isso. Quando você está na ETEC, o que você tem de oportunidade?
essas mesmas oportunidades, ou seja, você não perde as oportunidades, né, os programas de auxílio, etc., que uma escola estadual te ofereceria, você não perde isso. Não tem as mesmas oportunidades, por exemplo, de passe livre, se você mora longe. Na real, estando na ETEC é mais fácil conseguir o passe livre do que numa escola estadual comum. Para ser sincera aqui com você, né? A ETEC se importa mais com isso, tá? Então, eles geralmente correm atrás, ajudam os alunos a conseguir passe livre quando moram em outra cidade, por exemplo, né? Também consegue fazer um curso de idiomas gratuitamente sendo aluno da ETEC, se forma no ensino médio, ganha o diploma de ensino médio, claro, né? Só que a ETEC te oferece, além dessas 3 coisinhas, ou 4 coisinhas, enfim, que a escola estadual te oferece, a ETEC também oferece para você desconto em alguns vestibulares, parceria com algumas universidades. Então, tem universidades que elas abrem bolsas de estudos específicos para quem é aluno da ETEC. Aqui no litoral de São Paulo, aqui em Santos especificamente, tem uma universidade que seleciona todo ano alguns alunos das ETECs para eles serem alunos lá na faculdade. Ou seja, a pessoa ganha a faculdade de graça. Que lindo, né? Ah, tá. Também sendo da ETEC, você pode participar do SISU, do ProUni, assim como sendo da escola pública. A diferença é que você vai ter um ensino muito melhor, muito mais elevado e vai ter muito mais chances de passar. Tá concorrendo com pessoas que sabem muito menos que você. Na ETEC também tem a oportunidade de você conseguir estágio, se você fizer o médio junto com algum curso técnico. Tem como fazer o intercâmbio de graça. Selecionaram no ano passado mais de 250 alunos, se eu não me engano, para um intercâmbio gratuito. Alguns deles foram para a Inglaterra, alguns foram para a Irlanda, entre finalzinho do ano passado e comecinho agora de 2024, tá? Alguns foram para a Argentina e alguns para os Estados Unidos. Então, as ETECs oferecem, além das vantagens, né, do assistencialismo, assim, que o governo já ofereceria para quem é da escola pública, a ETEC oferece realmente vantagens, oportunidades, coisas a mais. Chance de você participar também de uma feira tecnológica com projetos de iniciação científica, chance também de você participar de grupos específicos, grêmios. Também tem algumas ETECs que têm grupos de líderes de torcida, então tem também toda essa parte social, essa parte de desenvolver habilidades de comunicação, esporte e assim por diante. Então, essa é mais uma vantagem, né? Que eu considero muito importante. Então, estar na ETEC tem mais vantagens do que estar numa escola pública. E eu poderia prolongar muito aqui, falar de muitos outros pontos, mas eu vou focar aqui em mais umzinho, que para mim faz toda a diferença, cara. O meio em que você está, as pessoas com quem você convive, acabam, de certa forma, te moldando, tá? Eu não quero te assustar, não. Mas se você pega, por exemplo, um tomate podre e coloca no meio dos tomates que não estão podres, o que você acha? Os tomates que não estão podres vão acabar apodrecendo, né? Então é isso que acontece muitas vezes quando você vai para uma escola ruim. Você pode ser bom, pode ser muito bom. Eu mesma era boa numa escola pública. Mas o que acontecia numa escola dessas comuns, né, no caso, o que acontecia era que tinha muita gente ali que não era, que não estava afim de aprender, que não queria saber de nada da vida, que não pensava no futuro, que só queria saber de namoradinho, de festinha, de funk, nada contra funk, mas era a única coisa que as pessoas queriam. Só queriam saber de, enfim, Mandela, né? Não Mandela, Nelson Mandela. Mandela é um tipo de festa lá que ocorria. Só queriam saber disso. Então, assim, eu só não fui influenciada porque eu tinha uma mentalidade muito louca, assim, sabe? Na minha cabeça, eu vivia no meu mundo imaginário e esquecia todo mundo que estava ali ao meu redor. Mas a galera que eu conhecia, que também era uma galera boa, focada, muitas vezes acabou sendo corrompida, digamos assim. Eu conheci pessoas que tinham muito potencial, mas que não aproveitaram esse potencial. Porque eram de escola pública e continuaram em escolas que não eram boas. Foram fazer o ensino médio na escola estadual. E aí foram ainda mais influenciadas, né? Porque quando você tem ali os 14, 15, 16 anos, você é muito influenciado por tudo ao seu redor. Então você vai para uma escola que todo mundo só quer saber de baladinha, aí todas as meninas aparecem grávidas, aí todo mundo quer saber de namoradinho só, ninguém pensa numa faculdade, ninguém pensa num estágio, você acaba sendo influenciado. A não ser que tenha uma mentalidade muito forte. Uma família que te criou e falou: olha, se você se misturar com essa galera, você não vai dar bom na vida. Se não for assim, cara, você se mistura e dá ruim, né? Agora, quando você vai para uma escola que o pessoal é mais focado, já teve um foco para passar numa prova de seleção com 50 questões de português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, para concorrer com centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, é um pessoal que já é mais filtrado. Esse filtro faz com que o meio que você vai conviver seja muito melhor. Tem muita gente na ETEC que era de escola particular de ponta, mas sabe o que acontece? Às vezes, o pai pode pagar o ensino fundamental na escola particular, porque está pagando ali 600, 700 reais de mensalidade, todo mês, tirando do bolso meio salário mínimo para o filho ter um bom ensino fundamental.
Aí no ensino médio, o pai não pode pagar a mensalidade, porque no ensino médio, a escola particular fica muito mais alta. Vai ficar ali o quê? 1.000, 1.200, as escolas particulares de boas, né, de ponta, assim. Algumas podem ser mais baratas, no caso de cidades menores, cidades do interior, do litoral. Mas em São Paulo, capital, as boas escolas particulares geralmente vão custar uns R$ 1.000 por mês. Ou mais que isso no ensino médio, né? E o pai não pode simplesmente tirar um salário mínimo inteiro e pagar a mensalidade. Então, muitas vezes, você entra na ETEC e vai lidar com pessoas que tiveram acesso a muito mais cultura que você, a muito mais educação que você, há muito mais oportunidades que você. E aí você não vai, sabe, entrar ali e sair como você entrou. Você vai sair muito mais moldado, sabendo mais coisas, conhecendo mais oportunidades. É fato, gente, quando você se mistura com pessoas que têm o mesmo desejo que você de um futuro bom, de qualidade, ou que estão num nível mais alto que o seu, você sobe. Não adianta, a não ser que seja muito preguiçoso, tá? Mas, em geral, quando você entra num ambiente mais filtrado, com pessoas melhores, você sobe de nível. Isso acontece no ambiente de trabalho, na escola, em tudo, cara. Veja bem, se você era uma pessoa... Eu conheci, inclusive, uma pessoa que era assim, tá? Conheci uma pessoa que era completamente maloqueira, que os pais da pessoa se preocupavam que a pessoa virasse bandido. A pessoa entrou num curso de música. E era um curso gratuito de música, assim como a ETEC. Tinha uma seleçãozinha para entrar, e muita gente de lá tinha vindo de escolas melhores, de famílias que moravam em bairros de melhor qualidade. A pessoa virou outra, se transformou. Então, muitas vezes, a transformação que você quer na sua vida depende muito do meio que você está. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se a pessoa que você mais convive é aquela sua amiga que só quer saber de namorado, aquela pessoa que só quer saber de festinha, aquela pessoa que alguém fala de faculdade, ela fala que é impossível fazer faculdade porque ela nasceu na periferia. Eu tinha alguns colegas assim no ensino fundamental. Ainda bem que eu mudei no ensino médio, fui para outra escola. Aí aquela pessoa que, sei lá, só quer saber de falar mal dos outros e ter aquelas intriguinhas de escola, competiçãozinha por namorado, nossa, coisa mais ridícula do mundo, briguinha de puxar cabelo, sabe? Esse tipo de coisa. Se esse é o teu círculo social, quem você vai ser no futuro? Me conta. Coisa boa não vai, provavelmente. A não ser que tenha uma mente muito trincada, muito trincada. Se não for, você vai se misturar e vai dar ruim. E aí, quando você entra na ETEC, você tem contato com pessoas que têm acesso a mais informação, ou porque elas mesmas buscaram, porque tem muita gente que veio de baixo também e que está na ETEC, né? Então, se esforçou, investiu nos estudos como podia para entrar na ETEC, para passar no vestibulinho e conseguiu passar. E vai ter muita gente que veio de escolas melhores, ou de escolas públicas melhores, ou de escolas particulares melhores, ou de outras cidades também. Pessoas que moravam num lugar melhor, pessoas que têm acesso ali a um curso de idiomas, às vezes, pessoas que fizeram algum curso de arte, alguma coisa assim, que tem assuntos melhores. Aí a tua média vai ser quem? Vai ser aquela pessoa que quer fazer medicina e que acredita que é capaz de conseguir. E não aquele amiguinho que te desmotiva dizendo que você não pode passar porque você nasceu na periferia. A pessoa que você vai ter por perto é aquela sua amiga que namora, assim, realmente, porque não é proibido. Não é um problema você namorar. O problema é você só pensar nisso, né? Só que aí o namorado dela ou a namorada também é alguém focado. O teu círculo social na ETEC vai ser aquela pessoa que pensa em fazer o intercâmbio, em ser o melhor aluno da ETEC para conseguir uma vaga de intercâmbio, para passar mais de um mês fora do Brasil sem pagar R$ 1 por isso. Teu grupinho social vai ser aquela pessoa que te chama para estudar, aquela pessoa que te chama para fazer algum rolê, mas vai ser algum rolê melhor. Para ir no museu. Ai, Lilian, mas quem não tem dinheiro no museu? O dia gratuito do museu. Para ir numa cafeteria. Para ir, talvez, numa festa. Mas não para fazer merda na festa, sabe? Para se divertir. Não para usar coisas erradas na festa. Consegue me entender? Acho que você não é bobo, né? Então, o seu círculo social muda muito. E é por isso que a ETEC transforma tanto. A gente vê pessoas que eram alunos da ETEC Power, inclusive, né? Alguns que falavam que eram bem perdidos no ensino fundamental. Aí os pais praticamente falaram: você vai fazer ETEC. Investiram na ETEC Power para eles entrarem na ETEC, eles entraram e viraram outras pessoas. Alunos que em cerca de um ano conseguiram estágio. Alunos que no final do primeiro semestre, né, quando faziam ensino médio com um curso técnico, assim, em 6 meses conseguiram um estágio na área do curso técnico. Alunos que conseguiram intercâmbio, foram para fora do Brasil. Alunos que mudaram de vida, sabe? Então é essa a mudança.
Teve uma aluna da ETEC, eu não vou dizer nome aqui para não expor a pessoa. Ela morava num bairro de periferia, ela tinha colegas que eram pessoas bem tóxicas, pessoas bem complicadas, assim, que só colocavam para baixo. Ela estudou para vestibular em ETEC, tendo que lidar com todos os colegas dizendo que era bobagem, que era escola de nerd, que ela ia se perder deles e assim por diante. E o que aconteceu? Alguns anos depois, mais ou menos 2, 3 anos depois, né? Todos eles ali terminando o ensino médio sem perspectiva nenhuma, tendo que procurar emprego que pagava menos de um salário mínimo, e ela lá, formada no ensino médio, com um curso técnico, passando numa seleção de emprego para a área do curso técnico dela, já começando a carreira dela com 18 anos, ganhando mais de um salário mínimo e meio. Olha só, não é muito mais fácil, trabalhando menos horas por dia, tá? Trabalhando só de segunda a sexta, com o final de semana inteiro livre, enquanto os outros tinham que trabalhar segunda a sábado, às vezes em escala, né? Então você não escolhe o dia de folga. Se sua folga for num domingo, vai ser domingo, se for terça, vai ser terça. Então, a ETEC te diferencia muito, te faz com que você suba muito os degraus. Aumenta muito a taxa de empregabilidade também, quando você faz um médio com um técnico, né? Segundo uma pesquisa realizada pelo Itaú Educação e Trabalho, as pessoas que fazem um curso técnico têm cerca de um salário 32% maior, ou seja, mais de 30% mais alto o nível de renda que você vai ter do que quem só fez o ensino médio numa escolinha básica lá, que mal fornecia o ensino médio, tá bom? Então, se a ETEC vale a pena, com certeza vale. Investir no teu conhecimento para passar na ETEC, com certeza vale a pena. Porque não é um investimento só para você passar, só para ter o teu nome na lista de aprovados, o que já é muito bom. Experiência própria aqui. Mais de uma vez aprovada, inclusive, né? Mas é um investimento que no teu ensino médio inteiro você colhe frutos. E que depois que você forma, você colhe mais frutos ainda. Quando você para ver o tanto de gente que se forma na ETEC, que vai para fora do Brasil, que abre empresa, que vai trabalhar em cargos públicos bons, que vai trabalhar em empresas multinacionais muito boas, que entrou como estagiário e chegou a ser gerente, amorzinho, você pira. Então, sim, fazer ETEC vale a pena. ETEC é completamente diferente de uma escola estadual. E eu posso te provar isso, porque eu já estive dos dois lados. Então, eu espero de verdade ter conseguido clarear a tua mente com esse vídeo. Me perdoa se ficou muito longo, mas é que eu precisava pontuar tudo isso. E ainda assim, eu nem pontuei todas as diferenças, né? Porque tem mais algumas vantagens na ETEC. Então, se você é pai, se você é mãe e teu filho não quer nada com nada, pensa no futuro que você quer para ele. Porque eu acho que você não quer, eu genuinamente acho que nenhum pai quer que o filho chegue lá com 18 anos e fique batendo cabeça para procurar um emprego que vai ter que trabalhar 10 horas por dia ou 8 horas, mas longe pra caramba, tendo que pegar 2 horas de transporte para ganhar menos de um salário mínimo, para ter que ouvir desaforo o dia inteiro e para ter um dia de folga na semana. Ou pior que isso, eu acho que nenhum pai quer que o filho chegue lá com 20, 21, 22, 23, 25, 30 anos, dependendo deles, né? Porque você não cria os teus filhos para você ter que fazer tudo por eles pro resto da vida. Você quer que eles sejam pessoas felizes. E felicidade tem a ver com autonomia e independência. Não tente discordar. Nem tente. Nem tente. Porque isso é biológico. Assim como nos animais. A gente nasce, a gente cresce e a gente tem a necessidade de seguir o nosso caminho, construir o nosso futuro, o nosso destino, sabe? Você não vê um passarinho ficando embaixo da asa da mãe pro resto da vida. Então você não quer isso pro teu filho, né? E se você é um estudante, coloca na tua cabeça também o futuro que você quer. Isso depende do ensino médio que você busca. E se você mora no estado de São Paulo, erga suas mãozinhas pro céu e agradeça que tem ETEC. E começa agora a se preparar, porque depois vai ser tarde demais. Super abraço, então, e te vejo no próximo vídeo. Tchau.